Olá, então nós resolvemos as 4 primeiras questões, vamos para a quinta, mas antes eu tenho que. Eu vou colocar aqui os códigos correspondentes a essas questões que eu acabei esquecendo de fazer, né? Então vamos lá, vou pegar a questão número um, então vou levar esses códigos para lá. Então eu vou criar aqui, pegar a classe sistema, levar esse código para lá. Então copiar, então imediatamente abaixo aqui, não no cabeçalho, né? Vou colar aqui. E aí eu posso formatar isso adequadamente, né, como eu falei para vocês. Então eu vou usar aqui um Code Blocks para fazer isso. Mas vocês poderiam fazer qualquer formatação desde que destaque do texto, né? Então tá aqui, uma por uma. Esse processo ok? Então depois eu vou fazer uma pausa no vídeo e vocês vão, quando eu voltar, nós teremos tudo isso aqui pronto. Bom, voltei. Estão aqui todos os códigos da primeira questão. Coloquei também da questão número 4. Ok? Vamos analisar então a questão número 5. Então, nessa questão aqui, meu objetivo mais é fazer com que vocês percebam que existe uma complexidade nessa classe aqui, ó, desnecessária, né? A classe pessoa está fazendo coisas demais, né? Então ela tem que lidar com o nome, CPF e e-mail, ok? Mas verificar como um CPF funciona, como um e-mail funciona, né? Como validar essas informações, não precisaria ficar a cargo da classe pessoa. Ela não está coesa, né? Existe uma coesão baixa aqui. Então poderia ter muito bem essas responsabilidades a cargo de um outro objeto, né? E a pessoa delegaria essa, essa tarefa para esse outro objeto. Então o problema aqui é coesão, né? Então, como eu coloco aqui, ó, qual o problema dessa classe? O problema dessa classe é que ela tem baixa coesão. Qual o padrão GRASP não está sendo considerado? Alta coesão. Então, para eu ter alta coesão, eu preciso ter classes que tenham uma única responsabilidade, né? Tem uma complexidade menor, né? Que tenham condições de eu tenho condições de olhar para a classe e saber exatamente o que ela faz. Então veja, ela faz mais coisas de validação aqui do que propriamente coisas de pessoa mesmo, né? Então esse é o problema dessa classe. Qual estratégia deveria ser usada para atender esse padrão? Para a gente atender a alta coesão, né, que é o padrão GRASP nessa questão, eu preciso delegar, eu preciso separar essas responsabilidades. Sempre a ideia vai ser separar, né? Separar essas responsabilidades para outros objetos e de tal forma que eu consiga delegar essa responsabilidade, né? Então imagine, essas responsabilidades aqui de validação eu tenho que passar ou para um outro objeto, né? Então eu já posso fazer isso, ó. Eu vou criar aqui, copiar esse código aqui, Ctrl C, vou criar aqui na questão 5 um pacote só para separar, na questão 5, e vou criar uma classe aqui e colar eu vou chamar de validadores, validador, só validador. Então eu vou colocar aqui essas responsabilidades aqui, né? Ok? Então agora eu tenho que fazer uma ligação disso aqui com aquela outra classe, né? Com a classe pessoa. Deixa eu lá copiar então a classe pessoa aqui.
classe pessoa. A classe pessoa está aqui. Beleza. Então eu tenho que... Agora quem validar não vai ser este objeto pessoa. Quem vai validar tem que ser um outro objeto. Então eu tenho que ter uma associação com esse objeto. Tem que ter uma composição no sentido mais amplo, né? Então eu vou colocar aqui um validador. Obviamente esse validador tem que ser instanciado, né? Eu posso passar para a classe pessoa esse validador, criado em uma outra camada do software, no controlador, por exemplo, ou eu posso criar já diretamente aqui, né? Então posso estabelecer aqui uma criação de um validador. O ideal é sempre passar esse objeto, né? A gente vai ver a injeção de dependência. Então, esse validador, nesse caso aqui eu vou criar, mas a gente vai ver essa estratégia mais adiante. Criei esse validador. Agora esse validador vai... Vejam, esse validador vai validar o CPF. Eu vou passar esse CPF para ele. Esse validador também vai validar o e-mail. E eu vou passar esse e-mail para ele, né? Então vamos lá validar esse CPF na classe validador. Então, validar CPF, aqui ele retorna um booleano, né? Se validou ou não. Ok? Então o que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu tenho que vamos dizer, verificar se o CPF for, se o CPF é válido. Se ele for válido, eu faço uma atribuição, né? Aí existem várias formas de fazer isso, né? Poderia fazer um if aqui, né? Então se esse validador retornar true, eu posso, deixa eu apagar esse ponto de vírgula, eu posso fazer uma atribuição. Então este CPF vai receber o CPF informado, né? Posso fazer a atribuição. Então eu posso validar esse CPF aqui, ok? Deixa eu só verificar o seguinte, ó, quando eu copiei o validador para cá, ele veio como private, né? Então agora ele é público, ou seja, ele tem agora uma tarefa pública que todos possam se beneficiar disso. Não é uma coisa restrita à classe pessoa, tá? Depois a gente corrige os outros problemas. Então agora compilou, eu posso fazer a mesma coisa com o e-mail. Então se ele for válido, eu posso fazer a atribuição, eu posso efetivar essa informação aqui, ó. E-mail recebe o e-mail informado. Pronto, né? Aqui é o validador, ele não vai fazer mais essa atribuição. Quem vai fazer a atribuição é a classe pessoa. Essa é uma forma de fazer. Tá? Então a gente pode até testar isso aqui. Até eu posso copiar o teste, se não me engano tem um teste aqui. E vamos verificar se isso aqui está válido. Então vamos executar. Nossa, CPF ter 11 números. Vamos ver agora. Claro que essa validação é bem simples, né? Agora o e-mail tem que ser válido. Essa validação aqui é só para exemplificar, né, a questão da coesão. Tá? Vocês podem fazer isso aqui de diversas formas, né? Uma das estratégias também que se usa bastante é que o validador receba um objeto e esse validador faça a definição, faça os sets, né? Sete as informações baseadas nessa validação. Seria algo assim, ó, eu vou receber uma pessoa, por exemplo, eu recebo no construtor esse objeto que eu vou usar, né? E aqui ele vai fazer assim, ó, pessoa, se ele for válido, né? Pessoa.set CPF, por exemplo.
Seria algo assim, né? E aí eu teria que criar esse método lá na classe pessoa recebendo esse CPF, né? Atribuindo esse CPF. Então, CPF recebe CPF. Então, essa é uma outra forma de fazer. Então, eu não faço mais atribuição aqui. Ó. Quem faz atribuição é quem chama esse método aqui. E quem chama esse método é o validador. Essa seria uma outra forma de fazer. Né? Só que nesse caso aqui eu tenho uma associação mais forte, né? Um acoplamento mais forte de pessoa com o validador. A pessoa tem um validador, tem que chamar ele, né? E o validador tem uma pessoa. Então, essa estratégia aqui, eu já vi algumas vezes, né? Mas acho que não é tão interessante quanto a primeira, mais simples, né? Ok? Então, o grande problema aqui, deixa eu só retornar aqui essa alteração que eu fiz. Deixa eu apagar aqui mais fácil. Apagar aqui. Então, esse seria o código, ou seja, a classe validadora agora tem uma responsabilidade clara, que é validar CPF, validar e-mail. Eu até poderia criar, né, uma classe chamada validador de CPF, uma classe validador de e-mail, para ficar mais coeso ainda. Né, mais coeso ainda. Até porque validar CPF não é só isso aqui, né? Validar e-mail também não é só isso aqui, pode ter muitas coisas mais complexas, né? Mas para esse exemplo está ok. Então eu vou demonstrar aqui que a classe validador tem que ficar mais coesa, ou seja, ela vai absorver essa responsabilidade que a pessoa tinha. E pessoa vai ter somente... Cadê a pessoa aqui? A pessoa vai ter somente que receber as suas informações, né, o nome, CPF e e-mail, e repassar para o validador. Ele sim vai verificar. Então, aqui pessoa, colocar o validador aqui. Então, recapitulando, qual é o problema dessa classe? Baixa coesão. Ela faz coisas que não deveria fazer. Qual é o padrão envolvido aqui? Né? É o padrão alta coesão. O padrão alta coesão deve ser empregado aqui. Então, separar as coisas, dividir sempre é a saída. Qual estratégia deve ser usada para atender? Então, delegar. Eu vou delegar. A pessoa agora é composta de um validador. E eu vou delegar para o validador que ele faça aquelas verificações. Ok? Então é isso. Até a próxima.